Todos os que creem no Senhor aguardam ansiosamente a sua descida sobre uma nuvem. No entanto, as grandes catástrofes já chegaram. Então, por que eles ainda não acolheram o Senhor? Será que descer sobre uma nuvem é a única maneira de o Senhor voltar? Então, como as profecias da vinda do Filho do Homem se cumprirão? O Senhor Jesus disse: assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. O mundo religioso acha que o Senhor voltará com as nuvens no corpo espiritual do Senhor Jesus ressuscitado. Então, se não virem seu corpo espiritual, eles não acreditarão que ele voltou. Sim. Focam as profecias da vinda do Senhor com as nuvens e ignoram as do seu retorno como o Filho do Homem. Sim. Do seu retorno como filho do homem? Que profecias são essas? Quais? Existem muitas profecias assim. Sim. O Senhor Jesus disse: assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. O livro do Apocalipse diz: eis que venho como ladrão. E em Mateus 25 diz: à meia-noite ouviu-se um clamor. Eis que vem o noivo. Saí-lhe ao encontro. isso mesmo. E depois tem Mateus 24:44. Por isso, estai vós apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. São tantas. São. O Senhor diz repetidas vezes que voltará como o Filho do Homem. O que significa o Filho do Homem? A que isso se refere? Qual é a diferença entre o Filho do Homem e um corpo espiritual? Aqui também diz como ladrão. O Filho do Homem virá em segredo. Esse Filho do Homem é um grande mistério. Poucas pessoas no mundo religioso descobriram isso. Muito poucas. Sim. Por que eu nunca notei a vinda do Filho do Homem quando lia a Bíblia? Os pastores sempre falavam do retorno do Senhor com as nuvens, mas ninguém dizia que seria como o Filho do Homem. Sim. É a primeira vez que ouço isso. Ei, vamos ler esta passagem. Lucas 17, 24, 25. Aqui. Como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra, assim será o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro ele deve padecer muitas coisas e ser rejeitado por esta geração. Essa passagem menciona: mas primeiro ele deve padecer muitas coisas e ser rejeitado por esta geração. Se Deus retornar como um corpo espiritual, ele pode sofrer muitas coisas? Pode ser perseguido pelo homem? Pode ser rejeitado por esta geração? Não. Não, ele não pode. Certo, claro que não pode. O sofrimento deve se referir ao Filho do Homem. Se Deus voltar encarnado como o Filho do Homem, como uma pessoa normal, como o Senhor Jesus, certamente sofrerá a condenação, o julgamento, a blasfêmia e a rejeição do homem. Isso não cumpre o versículo, mas primeiro ele deve padecer muitas coisas e ser rejeitado por esta geração? A profecia será cumprida assim. Certo. Graças a Deus. O Filho do Homem retorna, expressa verdades e dá o caminho da vida eterna. As pessoas podem beber livremente do rio da vida que flui do seu trono. Mas esse Filho do Homem é reprimido, perseguido, condenado e blasfemado pelo PC chinês e pelo mundo religioso. Ele enfrenta grande humilhação e não tem onde descansar. Todos esses fatos não cumprem este versículo, mas primeiro ele deve padecer muitas coisas e ser rejeitado por esta geração? Isso. Parece que o Senhor retornará como o Filho do Homem. Não devemos duvidar. Parece certo. Agora eu entendo. O mundo religioso de hoje é o mesmo que os judeus daquela época. Eles não aceitam a verdade. Sem falar deste mundo maligno.
Se Deus se tornar carne, é certo que o condenarão e o prenderão. Então, Deus encarnado deve padecer muitas coisas e ser rejeitado por esta geração. O que significa que só a encarnação de Deus pode cumprir as palavras, mas primeiro ele deve padecer muitas coisas e ser rejeitado por esta geração. Graças a Deus. Graças a Deus. Se o Senhor vier como Filho do Homem, como podemos reconhecê-lo? Como? Há tantas pessoas neste mundo. Como saberemos quem é esse Filho do Homem? Como? Esta pergunta é boa. O que o Senhor Jesus disse? Minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Amém. O que isso significa? Deus Todo-Poderoso diz: Deus se tornou carne porque o objeto de sua obra não é o espírito de Satanás ou qualquer coisa incorpórea, mas o homem, que é da carne e tem sido corrompido por Satanás. Exatamente porque a carne humana tem sido corrompida, é que Deus fez do homem carnal o objeto de sua obra. Mais ainda, porque o homem é o objeto da corrupção. Ele fez do homem o único objeto de sua obra através de todos os estágios da obra de salvação. O homem é um ser mortal, é feito de carne e sangue, e Deus é o único que pode salvar o homem. Dessa forma, Deus deve se tornar uma carne que possua os mesmos atributos que o homem, com o intuito de realizar sua obra, para que sua obra possa atingir melhores resultados. Deus deve se tornar carne para fazer sua obra exatamente porque o homem é da carne, incapaz de superar o pecado ou despojar-se da carne. Amém. A melhor coisa sobre a obra de Deus na carne é que ele pode deixar palavras e exortações precisas e suas intenções específicas para a humanidade, para aqueles que o seguem, para que depois seus seguidores possam transmitir de maneira mais precisa e concreta toda a sua obra na carne e suas intenções para toda a humanidade, para aqueles que aceitarem esse caminho. Somente a obra de Deus na carne entre os homens verdadeiramente cumpre o fato de Deus estar junto e viver junto com o homem. Somente esta obra satisfaz o desejo do homem de contemplar o rosto de Deus, testemunhar a obra de Deus e ouvir a palavra pessoal de Deus. O Deus encarnado Ótimo. Dandan, você começa o seminário mês que vem, está pronta? Mais ou menos. Não se preocupe. Ei, a mamãe voltou. Oi. Você voltou? Oi. Papai está implicando. Olha, não foque só teologia quando estiver no seminário. Tenha óleo para a lâmpada para receber o Senhor, tá? Tá. Isso. Sua mãe está certa. Receber o Senhor é uma grande coisa. Se recebermos o Senhor, será motivo de muita alegria. Sim. Shogun, Oi? como recebemos o retorno do Senhor? Como ele descerá? Com as nuvens, é claro. É assim que acredito que ele virá. Se formos vigilantes, o Senhor virá nos levar. Ouvi pessoas comunicando que o Senhor virá e aparecerá como Filho do Homem. Me conte, o que você acha disso? Como o Filho do Homem? O Senhor Jesus é o Filho do Homem. Se ele voltar, não será a vinda do Filho do Homem? Se o Senhor Jesus voltar mesmo, como um filho normal do homem, para operar e proferir palavras, como saberemos que ele é o Senhor Jesus que retornou? Você já viu o que a Bíblia diz? Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram, e as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Com base nesta profecia, podemos afirmar que o Senhor virá com as nuvens e todo olho o verá. Se virmos o Senhor vindo com as nuvens, não quer dizer que recebemos o Senhor?
Isso, mãe. Ele não voltará como um corpo espiritual com as nuvens? Ele não virá necessariamente com as nuvens. Se ele vier como um filho comum do homem para expressar a verdade, como devemos reconhecê-lo? E como devemos recebê-lo? Um filho do homem comum expressando a verdade? Isso é impossível. O Senhor tem tanta autoridade e poder. Ele descerá com um grande espetáculo para que todos o vejam e o recebam. O que a Bíblia diz? Este Jesus que dentre vós foi elevado ao céu há de vir assim como para o céu o vistes ir. Tenho certeza de que o Senhor Jesus definitivamente voltará com as nuvens. Mas o Senhor Jesus profetiza muitas vezes na Bíblia que ele retornará como filho do homem. Por exemplo, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra, assim será o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro ele deve padecer muitas coisas e ser rejeitado por esta geração. E como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. Por isso, estai vós apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Esses versos mencionam a vinda do Filho do Homem. Eles não estão nos dizendo que o Senhor virá como o Filho do Homem? Aqui se refere o Filho do Homem. Não se refere à encarnação de Deus? À primeira vista, ele parece uma pessoa comum e normal, mas ele tem a essência divina. Ele pode expressar a verdade e fazer a obra de salvar o homem. Um corpo espiritual pode ser chamado de Filho do Homem? Não, não pode ser chamado assim. O Senhor Jesus profetizou que voltaria como o Filho do Homem. É verdade. Mas quando ele falou sobre isso aqui, referia-se ao seu retorno em seu corpo espiritual ressuscitado. Você diz que o Senhor retornará como um filho do homem comum vindo à terra para proferir palavras. Eu não concordo. O corpo espiritual não pode expressar palavras ou salvar o homem? O corpo espiritual pode. O corpo espiritual do Senhor Jesus ressuscitado apareceu ao homem por 40 dias. Ele até falou com seus discípulos. Essa forma não o impediu. Pois é. Quando o Senhor vier, ele aparecerá ao homem como um corpo espiritual. Não precisa se tornar carne como o Filho do Homem para proferir palavras. Sim, Rui. Você crê no Senhor há anos, deveria discernir isso. Você não deve ouvir a pregação de estranhos. Não creia facilmente nas notícias do retorno do Senhor. Amanhã preciso ir treinar novamente. Quando eu voltar, eu falarei mais sobre a Bíblia, tá? Tá. Se o Senhor voltará como o Filho do Homem ou um corpo espiritual, isso é um grande mistério que ninguém percebe. Certo. O Senhor Jesus profetizou: minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Amém. Pense bem nisso. Se o Senhor vier e aparecer para as pessoas como um corpo espiritual, elas precisariam ouvir sua voz para identificá-lo? Não. Certo. E se esse corpo espiritual surgisse na sua frente, o que você faria? Se atreveria a se aproximar de Deus? Poderia confiar em Deus? Se atreveria a desenvolver noções sobre Deus? Ousaria resistir a Ele? Não ousaria. Isso. Então, como o corpo espiritual do Senhor pode operar para salvar o homem? As palavras de Deus Todo-Poderoso são muito claras quanto a essa verdade. Agora vamos ouvir o que elas nos dizem. Vamos. Deus Todo-Poderoso diz: a salvação do homem por Deus não é feita diretamente usando o método do Espírito e a identidade do Espírito, pois o seu Espírito não pode ser tocado nem visto pelo homem, nem pode o homem se aproximar. Se ele tentasse salvar o homem diretamente, usando a perspectiva do Espírito, o homem seria incapaz de receber sua salvação. Se Deus não se vestisse com a forma externa de um homem criado, não haveria como o homem receber essa salvação. Pois o homem não tem como se aproximar dele,
assim como ninguém podia chegar perto da nuvem de Jeová. Somente por se tornar um ser humano criado, isto é, colocando sua palavra no corpo de carne em que ele está para se tornar, pode ele pessoalmente operar a palavra em todos os que o seguem. Só então o homem pode ver e ouvir pessoalmente sua palavra e, além disso, entrar na posse de sua palavra. E por esse meio, ser totalmente salvo. Amém. Se Deus não se tornasse carne, ninguém de carne e osso seria capaz de receber tal grande salvação, nem uma única pessoa seria salva. Se o Espírito de Deus operasse diretamente entre os homens, toda a humanidade seria golpeada. Se não, sem ter como entrar em contato com Deus, ela seria levada cativa por completo por Satanás. Somente por se tornar carne, Deus pode viver ao lado do homem, experimentar o sofrimento do mundo e viver num corpo normal de carne. Só assim, ele pode suprir os homens com o caminho prático de que eles necessitam como seres criados. É por meio da encarnação de Deus que o homem recebe a salvação completa de Deus, e não diretamente do céu em resposta às suas orações. O homem é de carne e sangue. Ele não tem como ver o Espírito de Deus e muito menos como se aproximar de seu Espírito. Então tudo com que o homem pode entrar em contato é com a carne encarnada de Deus. Somente por meio disso, o homem é capaz de entender todos os caminhos e todas as verdades e receber a salvação completa. Amém. 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 Essas palavras são muito claras. É mais significativo para Deus aparecer e operar como Filho do Homem encarnado. Deus fazer isso coaduna com as necessidades da humanidade corrupta. O homem não pode sondar esses mistérios. Sim. Pensem nisso. Entre aparecer como o Filho do Homem encarnado e como um corpo espiritual, o que facilitaria para Deus interagir com o homem e expressar a verdade? Seria mais fácil fazer essas coisas como o Filho do Homem. Isso. É como quando o Senhor Jesus operava. Ele podia interagir com as pessoas e falar com elas cara a cara. E expressar a verdade em todo tempo e lugar. Às vezes, ele usava coisas da vida como analogias. Como o puxar da rede e o fermento. Depois que ouviam isso, os que amavam a verdade podiam entender e entrar melhor na verdade. Se o corpo espiritual de Deus aparecesse ao homem e proferisse palavras, as pessoas não se atreveriam a interagir com ele. E como Deus expressaria a verdade para supri-las e guiá-las? Isso nos mostra que Deus encarnar como Filho do Homem facilita a interação com as pessoas. E é mais propício para ele levá-las a entrar na verdade e alcançar a salvação. Não é assim que as coisas são? Sim. É assim que as coisas são. Sim. Mas seu corpo espiritual também pode expressar a verdade e interagir com as pessoas. Na era da lei, o Espírito de Deus apareceu e falou às pessoas, mas ocasionalmente. Isso. Deus deve expressar muitas verdades para fazer a obra de julgamento dos últimos dias. Ele precisa falar muitas palavras para assim poder salvar o homem. Então não é adequado que seu corpo espiritual fale e opere na obra dos últimos dias. Só ao se tornar carne como o Filho do Homem, Deus pode viver junto às pessoas. E só então o homem pode interagir com Deus. Isso ajuda as pessoas a entender a verdade. Certo. Ao mesmo tempo, revela as noções, imaginações e caracteres corruptos das pessoas, para que Deus expresse verdades para resolver a corrupção do homem, segundo sua essência, e salvar o homem do poder de Satanás. Certo. Deus se tornar carne como o Filho do Homem para expressar a verdade e realizar a obra de salvação está tão fora de sintonia com as noções do homem. Isso ultrapassa as noções e imaginações do homem. Isso é verdade. Isso é porque esse Filho do Homem é muito comum e por fora não há nenhum indício de Deus nele.